Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Meu nome é Rielson Fragoso e vamos para mais uma aula da banca Avança, trazendo questões de geometria da nossa lista 3, que está lá disponibilizada no canal do Telegram, link na descrição. Então, você já ouviu falar de Teorema de Herão? Teorema da base média de um triângulo? Triângulos pitagóricos ou ternos pitagóricos? Você vai aprender tudo isso nessa aula. Serão 7 questões com muita geometria e muito triângulo. Se você quer uma dica para mandar bem na geometria, principalmente na geometria plana, domine triângulos. Mesmo em situações com outras figuras geométricas, costuma-se haver saídas por triângulos. Você, num octógono, num quadrado, sei lá, você desenhar triângulos e conseguir resolver a questão com base neles e nas suas propriedades. Então eles são muito importantes e pode-se entender como sendo a base do domínio da geometria plana. Então, como sempre, deixar meus agradecimentos a vocês pelo apoio que têm demonstrado com o canal e espero que esteja sendo uma caminhada de muito aprendizado e progresso. Muito obrigado e bons estudos. Um triângulo retângulo possui área de 6 cm². Considerando que um dos catetos possui comprimento de 4 cm, qual o valor da hipotenusa do triângulo? Vamos desenhar essa situação. Então, aqui está a nossa situação. A gente tem um triângulo retângulo, ou seja, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Sabemos que o lado oposto a esse ângulo a gente chama de hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, e os outros lados a gente chama de catetos. Tá. Ele disse que um dos catetos é 4 cm. E o outro eu chamei de B, um valor ainda desconhecido. E a hipotenusa é o que se quer saber, o valor, a medida da hipotenusa, que a gente vai chamar de x. Já explico o porquê desses dois bonitinhos aqui. Então qual que é o plano? Ele nos deu a área. Para descobrir a hipotenusa, eu preciso descobrir esse cateto para jogar no Teorema de Pitágoras, que eu imagino que você já saiba de cor. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que para descobrir quanto vale esse cateto, eu vou me valer da informação da área dada. A área de um triângulo não é base vezes altura sobre 2. Ficou ruim o jogo de letras que eu escolhi, né? Que aqui tá, o que eu chamei de B está para altura, mas você pegou a ideia. Para não confundir, vou chamar isso aqui de outra coisa. Vou chamar de P. A verdade é que não importa que letra que você vai atribuir à base, que letra você vai atribuir à altura. Acontece que no triângulo retângulo, você pode posicionar deitando um cateto e deixando o outro cateto em pé, ou então você deita o outro cateto e deixa o outro cateto em pé. E aí, independente da posição que você usar, um vai ser a base, um vai ser a altura. Mas nessas duas posições, você só está alterando a ordem dos fatores numa multiplicação que não altera o valor da multiplicação. Só para ser bem claro e não deixar nenhum mistério no que está acontecendo aqui. O ponto é que para calcular a minha área, eu vou multiplicar esse cateto vezes esse. Esse que é o ponto. Só que essa área ele me informou, vale 6. Então eu vou multiplicar P vezes 4 e dividir isso por 2. Simplificando aqui, vamos ter 6 igual P vezes 2. Dividindo os dois lados por 2, eu tenho que P é igual a 3. Beleza. Então agora, bastaria calcular o Teorema de Pitágoras para achar o que se quer saber. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a P ao quadrado, que sabemos que é 3, mais 4 ao quadrado. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só que tem um jeito mais rápido de se fazer isso. Existe uma propriedade chamada os ternos pitagóricos, ou triplas pitagóricas, trios pitagóricos, tanto faz. Que são 3 números naturais, ou seja, números inteiros positivos, diferentes de zero, obviamente, que vamos chamar de A, B e C. Como saber que 3 números são trios pitagóricos? Quando eles formam a seguinte relação: o maior deles ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros menores. Vamos supor que A seja o maior. Então, nós temos essa situação. E repare que isso lembra justamente o Teorema de Pitágoras, porque vem daí. Por isso o nome, terno pitagórico. Tá, e daí? E daí que existe ainda alguns ternos pitagóricos mais específicos, que são chamados ternos pitagóricos primitivos, que além dessa relação,
eles guardam a propriedade de serem primos entre si. O que significa ser um número ser primo entre outro? Significa que eles não possuem divisores em comum. Então, tem um muito famoso. Esse conceito se aplica muito, né? Se aplica principalmente aos triângulos retângulos, por causa do Teorema de Pitágoras. E um terno pitagórico muito conhecido é o triângulo de cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. E um segundo mais conhecido é um triângulo 5, 12, 13. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho um triângulo que eu sei que o cateto é 3 e o outro cateto é 4, conhecendo esse terno pitagórico, eu sei, sem precisar fazer conta, que a hipotenusa é 5. E mais, isso vale para triângulos semelhantes a esses triângulos pitagóricos primitivos. Se eu tenho, por exemplo, um triângulo, vou desenhar aqui, 9, 12, eu tento ver se tem alguma relação com esse daqui. Porque se eu digo que esse triângulo é proporcional, é semelhante ao triângulo pitagórico 3, 4, 5, é a mesma coisa que dizer que essas medidas são múltiplos dessas aqui, multiplicadas por uma mesma constante. E nesse caso aqui está sendo 3. Eu estou pegando todas essas medidas e multiplicando por 3. 3 vezes 3, 9. Tem um cateto 9. 3 vezes 4, 12. Tem um cateto 12. Então, sem precisar aplicar o Teorema de Pitágoras, percebendo essa relação, eu sei que a hipotenusa vai ser 5 vezes 3, 15. Eu apresentei esses triângulos pitagóricos porque aqui a banca não botou isso aqui por coincidência. Esses valores nesses catetos. Você pode resolver normalmente com o procedimento padrão, Teorema de Pitágoras e tudo mais. Mas se você conhece essa ideia, fica muito mais rápido e mais tranquilo. Evita você fazer muita conta. Então, por triângulo pitagórico, a gente sabe que a nossa resposta é letra I, 5 centímetros. Aqui você teria que tirar a raiz dos dois lados, raiz quadrada. Aqui é 9 mais 16, 25. Só que, algebricamente falando, como a gente igualou x ao quadrado a 25, a gente tem que considerar um mais ou menos aqui, para ficar algebricamente correto. Porque tanto menos 5 ao quadrado dá 25, quanto 5 ao quadrado dá 25. Porém, como estamos falando de medidas de comprimento, não faz sentido em falar em x igual a menos 5 centímetros. Então a gente só considera x igual a 5 centímetros. Vamos lá, questão 15. Considere o triângulo ABC abaixo, cujas dimensões estão em metros. A área do triângulo é... Então a gente tem esse triângulo escaleno. Triângulo escaleno é quando os três lados têm medidas diferentes. Ele quer a área desse triângulo. O caminho normal que a gente tende a seguir é que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Aí a gente teria que escolher uma altura, por exemplo, essa daqui. Aqui seria a altura em relação ao lado BC. Mas aí eu teria que descobrir quanto vale essa altura e multiplicar por 13 e dividir por 2. E descobrir isso aqui não seria interessante, não seria fácil, porque não foi dado nenhum ângulo. E aí teria que ver se tem algum ângulo notável para tirar uma medida, alguma coisa. Testar razões entre os lados, enfim. Para essa questão aqui, o jeito mais simples, porém não necessariamente mais conhecido, é o Teorema de Herão, que diz o seguinte: a gente vai chamar P o semiperímetro desse triângulo. Perímetro é a soma dos lados, semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. E A, B e C, os lados de um triângulo qualquer. A gente está tratando aqui o teorema de forma genérica. Depois a gente aplica o problema. Ele vai dizer que a área é igual ao semiperímetro, ao produto do semiperímetro vezes esse semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Esse é o Teorema de Herão. Então, ele é o jeito mais simples e mais fácil de você calcular a área quando você sabe o valor dos três lados desse triângulo. Então agora, trazendo os valores do exercício, vamos aplicar o teorema. Então eu sugiro que você pause agora, você já entendeu o que tem que fazer. Isso treina a substituição de informações numa fórmula. Então o P significa o semiperímetro, você já sabe o que é. A, B e C significam os três lados do triângulo. Você também já sabe o que é. Você pega, joga na fórmula e vê se nossos resultados vão bater. Então aqui está o nosso semiperímetro. Cálculo do semiperímetro, que vai dar 14.
Agora a gente vai substituir esse 14 onde tem P. Ficou assim a nossa situação. Agora a gente vai desenvolver isso aqui, essa brincadeira. 14 vezes 8, 14 vezes 5, ou 14 vezes 8, ó, 14 menos 6, 8, 14 menos 9, 5, 14 menos 13, 1, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. É quadrada porque aqui tem uma raiz de índice 2. Quando é índice 2 a gente não representa, não precisa representar. Aí tá, então tem que fazer esse produto e depois tirar a raiz disso? Sim, mas você pode ser mais ratão aqui. Você pode já dar uma fatorada para você conseguir ver o que você elimina desse radical, de dentro desse radical. Então a gente vai enxergar esse 14 como um 7 vezes 2. O 8 a gente sabe que é 2 ao cubo, vezes 5. O vezes 1 a gente não precisa representar, né? Então isso aqui, ó, 2 vezes 2 ao cubo é 2 à quarta. E eu não sei que número que vai dar esse produto aqui, mas eu sei que ele não vai ser um número quadrado perfeito. Por quê? Porque eu fatorei ele em fatores primos. Eu botei ele na forma de fatores primos. Ficou assim. As bases desses fatores tudo são números primos. Então é um número que está na sua forma fatorada aqui. E para o número ser quadrado perfeito, todos os fatores dele tem que ter índice par. Esse aqui não tem. Esse aqui, ó, índice 1, índice 1. Quando o número é quadrado perfeito, você sabe na forma fatorada dele que ele tendo todos os índices dos fatores, esses índices sendo pares, esse número será um quadrado perfeito. Então aqui esse 2 à quarta é 16. E a gente sabe que a raiz quadrada de um produto é o produto dessas raízes quadradas de cada um desses fatores. Então raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2 à quarta, raiz quadrada de 5. Tudo isso multiplicado. 2 à quarta vai dar 16. E aqui vai ficar raiz de 7 vezes 5, que é 35. Só que raiz de 16 é 4. Então a área é 4 vezes a raiz de 35 metros quadrados. Gabarito letra D de deu trabalho. Questão 16. Sabendo-se que um triângulo equilátero tem altura raiz quadrada de 3 quartos, indique o perímetro deste triângulo. Ora, para saber o perímetro, eu preciso saber a medida do lado, dos 3 lados do triângulo. Só que como é um triângulo equilátero, eu sei que basta eu descobrir a medida de um lado, porque os outros dois serão iguais. No triângulo equilátero, sabemos que os 3 lados são iguais. E se você assistiu a aula 9, você tá craque em triângulo equilátero. Você estudou quase tudo, se não tudo que podia ser estudado sobre um triângulo equilátero. Pelo menos em um nível essencial para o concurso. Mas uma colinha. A altura de um triângulo equilátero é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 3. A altura de um triângulo equilátero é o valor do lado vezes raiz de 3 sobre 2. Lá na aula 9 eu ensino como deduzir essa fórmula. Como que se chega nela, caso você esqueça. Então, ele nos deu o valor da altura. Então, nessa equação, vamos substituir o h e ficaremos só com uma incógnita, que é justamente o lado que a gente precisa para calcular o perímetro. Então, aqui a gente tem 3 sobre 4, raiz quadrada, né? É igual ao lado, raiz de 3 sobre 2. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, os dois lados da equação. Porque aí, aqui eu posso cortar esse radical com o índice dessa potência. E aqui é a mesma coisa que L ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Aí eu posso cortar esse com esse. Só que aí a potência se aplica aos outros fatores aqui. Se aplica o L e se aplica o 2. Então isso aqui fica 3 sobre 4 é igual a L ao quadrado vezes 3 sobre 2. Sobre 2 ao quadrado, né? Que é 4. Então, ó, a gente tem uma fração desse lado e uma fração desse. E eu disse que essa fração com denominador 4 é igual a essa fração que também é denominador 4. Então, deve ser verdadeira a igualdade entre os numeradores. Então, L ao quadrado vezes 3 tem que ser igual a 3. Porque os denominadores estão iguais, eu posso simplesmente cortar isso aqui. Por uma questão de lógica. E olha só, 3 é igual a alguma coisa ao quadrado vezes 3. Isso aqui só pode ser 1, né? Porque aqui eu preciso que seja 3. E aqui, esse produto tem que ser 3 também. Só que um dos fatores desse produto já é o 3. Então, se eu multiplicar esse 3 por qualquer coisa diferente de 1, vai dar problema aqui. Não vai valer a equação. E a equação tem que valer. Mas se não quiser, ó, divide os dois lados por 3 para sumir com esse daqui. Então aqui vai cortar. Aqui também vai ficar 1, né? Vamos ter L ao quadrado igual a 1. E que número ao quadrado é igual a 1, se não o próprio 1?
Ah, o menos 1. Menos 1 ao quadrado também é menos 1. Porém, estamos falando de uma medida de comprimento. Não faz sentido o menos 1 como sendo o tamanho de um lado de um triângulo. Ou de qualquer outra figura. A gente sabe que o lado vale 1 centímetro. O perímetro é a soma dos três lados. Como os três lados são iguais, então o perímetro, chamando de 2π, é igual a 3 centímetros. Ah, por que chama perímetro de 2π? Bom, isso aqui não é uma obrigação, tá? Você pode chamar de P se quiser, perímetro. Porém, acredito que eu nunca achei uma razão para que chamem 2π. É muito comum você achar em textos pessoas se referindo ao perímetro e usando a notação 2π. Porque talvez a ideia que eu cheguei é que isso aqui fique mais fácil para quando você vai calcular o semi-perímetro. Que aí você divide isso aqui por 2, vai ficar só o Pzinho aqui mesmo. Não vai ter que trabalhar com P sobre 2. E talvez seja isso, mera conveniência. Então, nosso gabarito é letra E. Questão 19. Na figura a seguir, o triângulo ABC é equilátero e o ponto D é o encontro de suas bissetrizes. Logo, a medida do ângulo BDC é... Então, o que é uma bissetriz? Você tem um certo ângulo. Você tem o vértice ligando esses dois segmentos, o vértice O. Aqui tem o segmento OB, o segmento OA. E aqui eu tenho esse ângulo. Aí, a bissetriz é uma reta ou um segmento, dependendo da extensão que você estiver considerando, que divide esse ângulo ao meio. E no caso, tem bissetriz interna, ou seja, a bissetriz o segmento ou a reta que divide os ângulos internos ao meio, e tem a bissetriz externa, que divide os ângulos externos ao meio. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, por exemplo, esse segmento OM poderia ser chamado de bissetriz do ângulo AOB. Sabendo disso, vamos ao problema. Ó, a gente sabe que isso aqui é um triângulo equilátero, porque ele afirmou isso. E sabemos que no triângulo equilátero, os três ângulos são iguais a 60 graus. Tem que saber isso, senão não consegue resolver a questão. E aí ele fala que o ponto D é o encontro de suas bissetrizes. Suas quem? Do triângulo ABC. Então, saiu a bissetriz aqui do vértice B, saiu a bissetriz do vértice C, teria mais uma aqui, mas duas já encontram o ponto de encontro das bissetrizes. O ponto de encontro das bissetrizes internas é chamado incentro, quase incenso, incentro. Então, beleza. O segmento BD e o segmento CD são bissetrizes desses ângulos, do ângulo ABC e do ângulo BCA, respectivamente. Então, se eu sei que esses ângulos originalmente medem 60, quando eu traço a bissetriz, eu divido eles em 30 graus e 30 graus. Aqui também era 60 e ficou dividido ao meio. E olha só, ele quer saber a medida desse ângulo aqui. Ora, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então eu tenho que x mais 30 tem que ser igual a 180. X mais 60 igual a 180. Que número que somado a 60 dá 180? 120, né? Tira 60 dos dois lados. Esse aqui vai sumir e aqui vai ficar o quê? 120. Então, x é igual a 120 graus. O ângulo BDC, e aí tem que saber essa leitura de ângulo também. Você vai seguindo os pontos que ele falou. Por exemplo, o ângulo BCA. O ângulo BCA é isso aqui, ó. B. Sai lá do vértice BCA. Ó, BCA. Tô formando esse ângulo aqui. Ah, o ângulo DBC. DBC. É esse ângulo aqui, de 30 graus. Tem que saber essa leitura para não ficar perdido. Num triângulo retângulo, cuja hipotenusa tem medida 15 centímetros e o cateto menor tem medida 9 centímetros, qual a medida do cateto maior em centímetros? Beleza. Vamos desenhar um triângulo retângulo. Essa aqui já vou dar a pista, tá? Eu vou dar a letra I, você pausa e mata ela. Você pegou aquela questão anterior, onde eu expliquei sobre os ternos pitagóricos. Você vai matar essa aqui rapidão. A hipotenusa, que é o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é indicado por esse quadradinho, mede 15. Um dos catetos, o cateto menor, ó, ele ainda ajudou, o cateto menor mede 9. Vamos dizer que esse aqui é o menor. Aí eu quero saber esse aqui. Se você lembrar do triângulo retângulo 3, 4, 5, que é aquele terno pitagórico primitivo, você vai saber, vai deduzir que esse triângulo aqui se trata de um múltiplo daquele. Então eu tenho o triângulo 3, 4 e 5. Para saber qual foi o fator que eu multipliquei todos os lados, já que esse é um múltiplo daquele, significa que eu escolhi uma constante, um certo fator, e
multipliquei todos os lados por esse mesmo fator. Bom, naquele a gente sabe que o cateto menor é 3 e a hipotenusa é 5. Eu vou dividir esses dois lados por 3 para achar esse fator. Então, 9 dividido por 3 é 3. E 15 dividido por 3 é 5. E por sua vez, 3 vezes 3 é 9. E 5 vezes 3 é 15. Então, aqui estão as medidas do triângulo original, por assim dizer. Do qual esse aqui é um múltiplo. Então, quer dizer que o outro cateto, que eu sei que no original é 4, foi multiplicado por 3 também. Então, esse x é igual a 4 vezes 3. Eu sei que esse cateto mede 12 centímetros. É centímetros? É. No ruim, se não lembrar dessa propriedade, desse caso particular, você faz Pitágoras. Você sabe, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí você vai resolver essa equação e chegar no 12 centímetros. Gabarito letra C. Questão 21. Um fazendeiro possui uma lavoura na forma de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 4 km e 3 km. E aí? Já sabe, né? Já sabe, não precisa nem falar, né? Então tá. Sabendo que para cada quilômetro do perímetro da lavoura será necessário gastar R$500 com a construção de um cercado, quanto será necessário para cercar todo o perímetro da área triangular? Então vamos lá. O que é perímetro? É a soma da medida de todos os lados de uma figura. Beleza. Então, para eu calcular o perímetro, eu preciso saber a medida de todos os lados. E aí, quando eu tiver essa resposta, eu vou multiplicar esse perímetro por 500. Eu vou pegar o total de quilômetros desse perímetro, que a gente já sabe que é 12 quilômetros, né? De cabeça, né? E como cada quilômetro gasta R$500 de cerca, 12 vezes 500 vai ser o gasto total com esse cercado. Beleza? Esse é o plano. Se tinha travado e agora entendeu, pausa e faz as contas aí. Tá bom. Então vamos primeiro descobrir essa hipotenusa, né? Vamos fingir que a gente não sabe ainda. Vamos fingir que a gente não sabe o que é um terno pitagórico. Não conhecemos o triângulo 3, 4, 5. Cateto, ele fala, catetos medem 3 e 4 quilômetros. Ora, que mistério, né? Quanto vale a hipotenusa? É 5, Benção, tu sabe. Ah, não lembrei. Pitágoras. Ah, e como é Pitágoras? A palhaçada, hein? Então, quanto que é o perímetro dessa criança? Chamando o perímetro de 2P, vai ficar 3 mais 4 mais 5. Isso vai dar 12. Então, 12 quilômetros de perímetro. Só que não é isso necessariamente que eu quero saber. Eu quero saber o custo. Se cada quilômetro gasta R$500, então o gasto total vai ser 12 vezes 500. Para fazer de cabeça, se não quiser armar a conta, faz assim, ó. 10 mais 2 vezes 500. Aí faz chuveirinho. 10 vezes 500. 10 vezes 500, 5 mil. 2 vezes 500, 1.000. Isso aqui dá R$6.000 gasto. Gabarito letra C. Questão 22. Questão bem divertida. Na figura abaixo, ADE e ABC são triângulos retângulos. O ponto C é o ponto médio do segmento AE, aqui ó. E o ponto B é o ponto médio do segmento AD, aqui. Sabendo-se que o triângulo ABC tem área igual a 1 cm², indique a área da região sombreada da figura. Então eu quero saber a medida dessa área aqui. Ó. Português da coisa primeiro. O que é ponto médio? Dado um segmento qualquer, vamos supor aqui um segmento AB ou BA, vamos dizer que esse segmento tem a medida 2Q. 2Q, a medida dele. E aí eu digo que eu vou escrever um ponto M, vou determinar um ponto M dentro desse segmento AB, tal que esse ponto M é ponto médio. Eu afirmo que o ponto M é ponto médio do segmento AB. O que isso significa? Que eu vou dividir o segmento AB ao meio, ou seja, vou dividir o segmento AB por 2. Então agora eu formei dois segmentos iguais. E se o segmento original media 2Q, ao dividir por 2, o segmento AM e o segmento MB, que eu posso dizer que são iguais, medem Q. Ok? Então agora esses segmentos vão medir metade do segmento AB. É isso que significa ponto médio. Com isso aqui e uma sacada, uma habilidade mais apurada de manipulação algébrica, que a gente já vai ver, dá para resolver a questão. Mas vamos estudar.
Percebe esse segmento BC? Ele falou que B e C são ponto médio dos respectivos lados, onde eles se encontram. Tem um teorema chamado Teorema da Base Média de um triângulo. Ele diz o seguinte: quando você tem uma situação igual essa daqui do exercício, onde que dentro de um triângulo você pegou um segmento conectando os dois lados desse triângulo, dois lados quaisquer. Só que os pontos que formam as extremidades desse segmento não são pontos quaisquer, são pontos que dividem esses dois lados que estão sendo cortados por esse segmento ao meio, ou seja, são pontos médios. Então peguei o ponto médio desse lado e conectei com o ponto médio do outro lado. Primeira coisa, nessa situação, esse segmento que eu formei, ligando esses dois lados, vai ser necessariamente paralelo ao terceiro lado, que não está envolvido com nada. Então, de novo, você pega dois lados quaisquer, pega o ponto médio desse lado, ponto médio do outro, traça um segmento entre eles. Vai sobrar o terceiro lado que não se envolveu na brincadeira. Esse segmento que você formou, ele é paralelo ao terceiro lado que ninguém mexeu com ele, ok? E a outra propriedade é que esse segmento novo que você formou, sim, você que está fazendo essa bagunça, ele mede metade daquele lado que ninguém mexeu com ele. Então, por exemplo, o segmento BC vai medir metade do segmento D. Isso é o teorema da base média. Então, por exemplo, se aqui medir 10, aqui vai medir 5. Se aqui medir A, não sei qual é, então eu chamo de A, aqui vai ser A sobre 2. E daí eu faço as contas que eu precisar fazer, tendo isso em mente. Mas, como eu falei, não vai precisar desse teorema aqui, mas foi uma boa oportunidade para apresentar ele e já deixar ele de aprofundamento. Mas ele serve para provar, por exemplo, que esses dois triângulos são semelhantes. Como isso aqui são dois segmentos paralelos, ó, significa que aqui tem uma transversal cortando esses segmentos. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Da mesma forma que esse ângulo aqui é igual a esse. Então esses dois triângulos são semelhantes. Se eu precisasse dessas... E aí eu aplico as propriedades relativas aos triângulos semelhantes, caso precisasse. Tá, ele não me informa em momento algum o valor de nenhum lado. Então eu vou trabalhar com incógnitas, ou seja, valores desconhecidos. E aí eu atribuo uma incógnita que eu quiser. Malandramente, para não ficar trabalhando com fração, eu vou chamar o lado grandão de 2x e aqui de x. Isso no caso o segmento AE. Porque se eu chamasse o segmento AE de x, eu ia ter que chamar esse AC de x sobre 2. E AC e CE valem metade, como a gente já viu, né? Por causa que aqui o C é um ponto médio. Vale metade de AE. Ah, e AD, segmento AD, eu vou chamar de 2x também? Não, porque se você chamar de 2x, você está afirmando que esse lado AE vale a mesma medida que esse lado AD. Só que eu te pergunto, de onde que você tirou essa informação? Não está no enunciado. E nada permite deduzir isso. Você não pode assumir isso de primeira. Pode até ser que sejam. Pode ser que sejam. Mas você não pode afirmar isso sem ter como provar. O que nesse momento não é possível provar isso. Então, você tem que atribuir uma outra incógnita. Se aqui eu chamei de 2x, no caso a incógnita é o x, né? Eu botei o 2 aqui só para fazer essa malandragem aqui de não ficar usando x sobre 2. Aqui eu vou chamar de 2y. E como aqui é ponto médio, isso aqui vale y e aqui vale y. Pode ser que y seja igual a x e aí os dois lados vão ter o mesmo tamanho. Mas isso não é uma certeza. Então tem que partir do princípio considerando que pode não ser também. Então é mais seguro você supor que sejam diferentes. Você chama uma coisa de x, outra de y, ou a letra que você preferir. E aí se no final eles forem iguais, você vai chegar à conclusão que y é igual a x. Tá bom? Muito cuidado. Essa era a primeira manipulação algébrica importante aqui, de se visualizar. Então agora você subiu esse nível aí na álgebra. Então vamos usar a informação que a gente tem da área do triângulo pequeno. A área do triângulo pequeno vai ser isso aqui, ó. Base, segmento AB, base, altura, segmento AB, vezes a base aqui, segmento AC, dividido por 2 é igual a 1. Então tá. Então a gente vai ter que x vezes y sobre 2 é igual a 1. Essa é a área do triângulo ABC. Tá. Eu poderia aqui multiplicar os dois lados por 2 e ficar com letra de um lado e número do outro. xy igual a 2. Certo? Multipliquei os dois lados por 2. Sumiu esse 2 daqui de baixo. 2 vezes 1, 2. Cheguei nesse resultado aqui. Guardo ele.
pode ser que eu use, como vou usar, né? Tô dando spoiler, em outra equação. Muitas vezes a manipulação algébrica, a saída das questões está aí. Você tem uma equação, você acha um resultado, aí você forma uma outra equação de uma outra situação, você pega o resultado da equação anterior, joga nessa nova, e aí você descobre o que você quer descobrir. Ele quer descobrir, a gente está tentando descobrir essa área aqui, tá? Agora, eu vou ver como é que funciona a área do triângulo grandão, o ADE. ADE, que é base, segmento AE, 2x, vezes altura, segmento AD, 2y, sobre 2. Aqui eu vou ter, reorganizando, 2 vezes 2, 4. Aqui vou ter 4 vezes x vezes y. Eu sei que isso aqui tudo é um produto, então não preciso representar com um pontinho da multiplicação, tá? Tudo isso sobre 2. Aqui eu espero que você já tenha visto que vai rolar, né? Esse 4, vou simplificar por esse 2, vai ficar 4 dividido por 2, 2. Então, a área do triângulo ADE é igual a 2xy. Tá, aí você fala, não chegou em nenhum resultado numérico. Não? Olha só, xy não vale 2? Você chegou nesse resultado. X vezes y vale 2. Então, onde tem x vezes y nessa outra situação, você pode substituir pelo 2. Então, a área desse triângulo ADE vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o triângulo ADE tem 4 centímetros quadrados. Aí você vai lá, tá, então gabarito letra D, né? Isso, errado. Oxe, por quê? Porque, jovem, ele quer saber esse pedaço, não o triângulo ADE inteiro. E agora? Tem que calcular esse trapézio aí, muito doido e tal? Não. Essa região aqui não é exatamente a área do triângulo grandão menos a área do triângulo pequeno? Que por coincidência você já conhece esses valores? É só fazer um menos outro. Então você vai pegar a área do triângulo ADE menos a área do triângulo ABC e chegar na sua resposta. 4 menos 1, que costuma dar 3. Então o gabarito é letra C. Questão bem legal, que deu para aprender bastante coisa e, de quebra, subir um nível na interpretação e manipulação algébrica de incógnitas e equações.